Amém. Pai Jesus, o amor de Maria, o fogo do Espírito Santo. Tá frio, gente? Tá um pouquinho, né? E tá quentinho. Toma mais, né? Gente, meu nome é Márcia, né? Como o Almir falou. É um grande prazer estar com vocês aqui. O pessoal fera, né? Eu falo que o pessoal aqui é fera demais. Né, fera? Né? É um grande prazer estar com vocês aqui, muito feliz também, né, nessa noite aqui de sexta-feira, estar com vocês aqui. A palavra é João 19. Sou do grupo de oração Nacional das Graças, Vila Maria, Paróquia São José. Meu grupo acontece todas as segundas-feiras. Vocês estão convidados um dia para participar lá conosco. Sou casada, tenho 4 filhos e 3 netos. De hoje. Aumentou, a irmã engordou, aumentou mais um. Aumentou. Ano passado. Bernardo, de 1 ano e 2 meses. Graças a Deus. Aumentou na família, a família tá grande. Amém? Mas antes, vamos ler assim. Todo mundo pegou? Não? Então eu vou ler o meu aqui. Coração de Jesus, abrasado de amor para nos inflamar o nosso coração de amor por vós. Amém. João 19, 31. Os judeus temeram que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque já era preparação e esse sábado era particularmente solene. Rogaram Pilatos que lhe quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram soldados, quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com eles foram crucificados. Chegando, porém, Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados abriu-lhe o lado como uma lança e imediatamente saiu água e sangue. O que foi testemunha deste fato, atesta, o seu testemunho é digno de fé. E ele sabe que diz a verdade, a fim de que vos creis, assim se cumpriu a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Dizem outra parte da Escritura, olharão para aquele que transpassarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu posso dar um beijo na sua palavra, né? A palavra que cura, que salva, que liberta. Uma salva de palmas também para essa palavra. Todos olharão para o seu coração transpassado. Aqui os judeus eles já estavam em preparação para a festa de sábado da Páscoa. Só que tinha 3 crucificados. Jesus e 2 ladrões, né? Então ele ali rogaram, pediram para Pilatos para que tirassem, né, os corpos ali, não queria ali, né? Então eles pediram para que eles deixassem ele quebrar as pernas dos crucificados. E ali Pilatos concedeu. Então eles foram, quebraram as pernas de um, quebraram as pernas do outro. Mas quando eles foram quebrar as pernas do Senhor, ele viu que o Senhor já tinha morrido. Mas ele não quebrou, porque a profecia de Jesus, nosso Deus, se cumpriu, que nenhum osso seria quebrado do nosso Senhor.
Mas ele lançou, ele pegou sua lança e transpassou no coração de Jesus. Então imagina aquele soldado, né, transpassando aquela lança pontiaguda no coração do Senhor, que transpassou no coração de Jesus. Então imagina você ali, olhando para o crucificado, olhando para o nosso Senhor, sendo transpassado por uma lança que jorrou água e sangue. O sangue, que quer dizer a Eucaristia, a água, o batismo. Então ali, do coração de Jesus, nasceu a igreja. Do coração de Jesus, nasceu a igreja. E ali, eu fiquei olhando essa passagem, né? E eu fiquei imaginando ali, naquele momento ali, o coração de Jesus saindo água, saindo sangue. E ali, né, o Senhor, ele foi me levando assim a meditar, mas assim a visualizar aquela situação. Porque quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós temos que olhar o coração chagado do Senhor como as chagas do Senhor. Não podemos só passar pela cruz e olhar só e fazer o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo sem imaginar que Jesus estava ali, mas sem imaginar assim de corpo e sangue, como um homem, né? E olhar para a cruz de Cristo, olhar para Jesus, olhar para o coração chagado de Jesus, é se colocar ali. Porque do mesmo jeito que o soldado lançou sobre o coração de Jesus aquela lança e perfurou, é do mesmo jeito que eu e você temos que nos lançar no coração de Jesus. É do mesmo jeito que eu e você temos que nos lançar no coração chagado de Jesus, que é nos lançar como verdadeiramente a nossa família, a nossa casa. Será que quando nós olhamos para o coração chagado de Jesus, será que quando nós entramos na Igreja Católica, Apostólica, Romana, nós olhamos para a cruz de Cristo, nós olhamos para Jesus, nós olhamos para o coração dele, nós olhamos para as chagas dele, e olhamos e nos lançamos, ou só nos olhamos só e fomos cumprir preceitos, ou olhamos e nos colocamos ali verdadeiramente aos pés de Jesus? E nós olhamos e vemos ali que foi chagado, o Senhor foi chagado por nós, o Senhor foi perfurado por mim e por você. E o Senhor, ele foi perfurado porque ele se deixou perfurar, ele se deixou, porque para que eu e você fosse curados. O Senhor deixou ser perfurado para que eu e você fôssemos curados. Para que a ferida do coração dele juntasse com a ferida dos nossos corações e ali nós fôssemos curados. Será que quando nós olhamos para as chagas de Cristo, olhamos para o coração de Cristo, nós olhamos nesse coração perfurado por amor, por mim e por você, nós nos lançamos a Ele, nós desejamos esse coração manso e humilde de coração? Será que nós, quando rezamos, Jesus, eu confio em vós, nós olhamos para o coração de Jesus e falamos, Jesus, eu confio em vós. Eu confio em vós porque se deixou ser perfurado, se deixou ser chagado por mim. Será que quando eu entro numa igreja, eu me coloco ali debaixo dela, em adoração, e olhando para Jesus chagado? Para Jesus chagado, e eu imagino aquele sangue de Jesus sendo derramado por mim. Irmãos, quando nós olhamos para a cruz, nós temos que imaginar ali aquele sangue derramando sobre mim e você. Nós temos que entrar ali e como se nós ajoelhamos ali e derramando como o Senhor, a gente estivesse vendo o sangue de Jesus derramando por mim e por você. Todas as vezes que nós entramos, porque é isso que acontece, irmãos. E nós só vamos ter esperança, nós temos esperança desse Jesus Cristo que morreu por mim e por você. Porque a palavra de Deus que fala que o coração do homem não tem nada de bom. Em Mateus 15, né? Vou ler para vocês aqui, Mateus 15, 19. Porque é do coração que provém os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as impurezas, os furtos, os testemunhos, as calúnias.
É do coração que provém os maus pensamentos. Mateus 15, 19. Porque é do coração que sai todas as imundícies. É do coração que sai homicídio, que sai calúnia, que sai mentira, que sai fofoca, que sai rancor. É do coração. Mas quando nós colocamos o nosso coração, que é imundo, que a palavra de Deus fala, com o coração do nosso Senhor, ele tem que ser mudado, porque a misericórdia do Senhor é eterna a nós. Amém? A misericórdia do Senhor, ela se abrange no nosso coração miserável, porque o coração de Jesus transpassado é o coração misericordioso. E é esse coração misericordioso que nós estamos vivendo agora, no mês de junho. Mas não só o mês de junho, nós temos que viver esse mês até quando Jesus nos chamar. Até quando Jesus nos chamar, nós temos que olhar para Jesus sobre esse coração transpassado. Não só o mês de junho, que é, sobre o coração sagrado, mas só até Jesus nos chamar, porque olhar para esse coração é colocar o nosso coração sujo ali para Jesus. É colocar, se lançar, como o soldado lançou, lançou e perfurou. É se lançar no coração dele, é se deixar entrar nas chaves do coração dele. E será que eu e você estamos se lançando no coração de Jesus? Será que eu e você hoje estamos lançando a nossa família no coração de Jesus? Será que nós estamos olhando para as chagas de Jesus e pedindo pela nossa família, pela nossa casa, mas colocando ali, imaginando, nossa, eu estou ali dentro da chaga de Jesus, olhar para a cruz de Cristo, é olhar, é desejar entrar ali dentro da chaga de Cristo, aonde o inimigo não pode nos alcançar, amém? Porque dentro da chaga de Cristo, o inimigo não pode nos alcançar. E quando nós olhamos para a cruz, e quando nós olhamos para o crucificado, quando olhamos para o coração de Jesus, é nos colocar verdadeiramente dentro da chaga de Jesus. É você se colocar, Senhor, eu estou aqui dentro da sua chaga, Jesus. Dentro do coração, aonde o inimigo não pode me alcançar. É colocar o teu filho aonde o inimigo não pode alcançar. E hoje o Senhor vem trazendo esse mover para nós hoje, para que nós possamos sair daqui hoje, temente, mas devoto também do coração de Jesus, do coração sagrado de Jesus. E quando nós entrarmos numa igreja, e quando não só na igreja, na nossa casa, quando nós olharmos, para a imagem de Jesus, imaginar, é se colocar nela, é se colocar dentro das chagas do Senhor, é se colocar dentro do peito de Jesus, desse peito que sai água, que sai o sangue por amor a mim e a você, que cresceu a igreja, que nasceu a igreja, aonde ele vem para curar nossas feridas, porque foi o coração ferido do nosso Senhor que veio para curar a minha ferida e a sua ferida, a ferida da humanidade. Por isso que o Senhor se deixou ser lançado, ser perfurado, porque já estava na palavra que iria acontecer. Isso foi uma profecia também que aconteceu. O Senhor permitiu. Tudo na vida do Senhor foi permissão para nós, para que nós tivemos curas, libertações, vida e vida em abundância, para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Hoje o Senhor, com esse coração, essas chamas aberto e transpassado, se você olhar para o coração de Jesus, para as feridas de Jesus, para que as suas feridas sejam curadas, porque o coração transpassado de Jesus, nós encontramos o amor, nós encontramos o perdão, nós encontramos a cura, porque o coração de Jesus, ele perdoa, o coração de Jesus, ele ama, o coração de Jesus, ele cura os nossos corações, porque quando o nosso coração não perdoa, é lá que nós devemos colocar o nosso coração, um coração misericordioso que nos perdoa sempre, amém? É eu e você colocamos o nosso coração para que o Senhor nos perdoa sempre e para que nós possamos perdoar o outro, porque o coração misericordioso de Jesus, ele perdoa, ele ama. Então olhar para Jesus, olhar para o coração
é perdoar, né? Todos olharão para o seu coração transpassado. Todos, a palavra de Deus chamou todos porque já era uma profecia que se cumpriu. Todos olharão, nós olharemos. Ó, nós estamos olhando aqui. O coração transpassado, mas também quando estiver. Agora nós vamos olhar também. Todos olharão. E é olhar com essa certeza que o Senhor, Ele está conosco. Com essa certeza que o Senhor nos cura, que o Senhor nos salva, que o Senhor nos liberta. E qual a certeza que hoje nós trazemos no nosso coração hoje? Qual a certeza que eu e você trazemos no nosso coração hoje? É hoje, né? É hoje que a gente precisa se arrepender. É hoje que a gente precisa confessar. É hoje que a gente precisa mudar de vida. É hoje que a gente tem que sair da mesmice. Sabe? É hoje que a gente tem que acordar. É hoje que a gente tem que olhar e falar assim, eu quero ser diferente, porque o meu Senhor me trouxe aqui para que eu pudesse olhar para o coração chagado dele. O coração misericordioso dele é hoje, não é amanhã. A graça é hoje, amanhã é outra graça, amém? É hoje nós estamos aqui reunidos porque o Senhor preparou esse momento para mim e para você. Hoje o Senhor nos chama a olhar esse coração misericordioso. É hoje. A graça de Deus é hoje. E como nós estamos hoje? Como nós vamos sair daqui? Depois que acabar o grupo, como nós vamos sair daqui? Nós vamos sair daqui. O grupo foi bom. Como que vai estar o meu coração? O meu coração, o nosso coração, ele tem que ter uma mudança. E para ter uma mudança, é os pés da cruz de Cristo. Para ter uma mudança, é olhar para as chagas de Cristo. Para ter uma mudança, é estar debaixo da cruz do Senhor, olhando para Ele, para que Ele venha e renova o nosso coração. Porque estar com o Senhor é ser renovado, amém? É um renovo, é uma mudança de vida, uma mudança de pensamento. E hoje o Senhor nos traz essa mudança de pensamento, esse renovo que o Senhor quer trazer no nosso coração hoje, para que o nosso coração possa se encher do Espírito, para que o nosso coração possa modificar, possa entrar o perdão no nosso coração. O perdão é necessário, é libertador entrar no nosso coração, mas para que o perdão entre, estou falando o que o Senhor está falando aqui, para que o perdão entre, a olhar para Jesus, porque Jesus nos perdoa a todo tempo e todo momento, amém? Nossa Senhora perdoou o soldado que lançou a lança no coração do seu filho. Jesus perdoou. Então, olhando para Jesus, nós vamos conseguir perdoar. Porque como a palavra de Deus falou aqui, nosso coração não tem nada de bom. Nosso coração tem imundícia. A palavra que falou aqui. Mas o coração do Senhor tem. O coração do Senhor, ele tem amor. E é esse amor que hoje entra nos nossos corações. É esse amor hoje chagado, né? O Senhor chagou por mim, por você. O Senhor derramou o teu sangue, jorrou água e sangue por mim e por você. É esse amor hoje, é o mesmo amor que nós recebemos Jesus na Eucaristia. É o mesmo amor que nós colocamos Jesus na nossa boca e levamos Jesus no nosso coração. É o mesmo amor que hoje nós possamos olhar com esse amor e querer essa mudança, que o nosso coração se enche dessa mudança com o amor de Cristo, o amor perfeito, o amor que não trai, o amor que cuida, o amor que salva, o amor que restaura, o amor que renova, o amor que levanta, um amor que não decepciona, porque Jesus não nos decepciona. O homem nos decepciona, a vida nos decepciona, o amigo decepciona, o marido decepciona, mas ele não. É esse amor que o Senhor está falando para nós hoje, é o amor que não decepciona. É esse amor que nós estamos reunidos aqui, em volta desse amor, esse amor presente se faz aqui. Jesus presente se faz aqui, porque o amor não decepciona. É esse amor hoje que tem que entrar dentro do nosso coração.
E nós temos que levar esse amor para as outras pessoas que não têm. É olhar para a cruz, é olhar para Jesus e falar: o amor não decepciona, porque Cristo não nos decepciona. É olhar para Ele e se colocar nas chagas dele. Um tempinho atrás, vou contar um testemunho rapidinho. Um tempinho atrás, eu estava na minha paróquia, na igreja, na Senhora das Graças, e eu fico muito na cruz de Cristo. Acaba a missa, eu vou para a cruz. Eu chego antes, eu vou para a cruz. Então eu estava lá, né, a paróquia ainda era um outro pároco, estava lá, aí a secretária falou assim: Márcia, você fica aí, eu vou almoçar e depois eu volto. Eu falei: tudo bem. E eu estava lá na cruz, lá no altar, debaixo da cruz, debaixo mesmo. Eu estava rezando para minha família, para os meus filhos, né, a pregação que eu ia fazer também, e era um sábado. Só que daí, a hora que eu comecei a colocar todos, eu parei na minha filha mais velha. Aí, assim, são ruins, e eu coloquei ela: Senhor, a Maélia está dentro do seu coração. Eu coloco ela dentro do seu coração, chagada, aonde o inimigo não pode tocar. Assim que eu falei para Jesus. Quando eu falei isso, a porta da igreja bateu. Se juntou às portas da igreja. Não tinha vento, não tinha nada. Aí deu aquele gelo assim, juntou, eu estava sozinha, juntou as portas da igreja, fez aquele barulho. Aí eu continuei a rezar pela minha filha, né? Colocando ela ali. Aí esperei a secretária chegar, fui embora. Aí isso era um sábado de manhã. Quando foi um sábado, mais ou menos 4 horas da tarde, eu estava lavando louça, né, do café. Estava lavando louça, minha filha correu, porque ela morava no fundo da minha casa, ela correu da casa dela, na minha casa estava chovendo, para pegar minha neta que estava chorando. Aí nisso ela bateu as mãos, assim, o punho, para empurrar a porta. Aí cortou tudo essa parte do braço dela. Aí meu marido enrolou uma toalha, assim, já correu ela para o pronto-socorro. O médico falou que era menos de um dedo. Não era nem menos de um dedo, bem menos mesmo, que ia ser fatal. Que ela ia morrer. Porque perfurou toda essa parte aqui do punho. A veia do coração, foi isso mesmo. Ia pegar a artéria do coração. E eu ali, quando eles voltaram, né, e eu fiquei agradecendo ao Senhor, porque eu sei que o Senhor protegeu ela. Eu sei que foi o cuidado de Deus protegendo ela e dando aquele livramento para ela. Aí eu fiquei imaginando: se eu não tivesse ido rezar, se eu não tivesse colocado ela dentro da chaga de Jesus. E eu fiquei pensando nisso e fiquei rezando, agradecendo ao Senhor, né? Levou uns pontos, o médico falou que ela não ia ter mais movimento no braço, mas ela tem, com a glória de Deus, graças a Deus, né? Tem um braço assim mais, né? Toma mais cuidado, mas graças a Deus o movimento dela está normal. Então, é a chaga de Cristo, é o coração de Cristo. Quando você coloca a tua família no coração de Cristo, o Senhor, Ele cuida. O Senhor não é um Deus que nos decepciona. Ele tem cuidado de nós. Então, quando eu estava rezando, o Senhor foi me lembrando, o Espírito Santo foi me lembrando disso, né? Quando eu entreguei ela no coração de Jesus. O coração de Jesus. O que falta você hoje para entregar você no coração de Jesus? Você para esse Senhor. Falta entregar sua família. Que hoje, essa noite, que você possa sair daqui com a sua fé mais firme no coração de Jesus. Esse mês de junho. Esse mês de junho, onde nós estamos aqui nessa noite, com o amor do Senhor. Vamos levantar? A gente reza um pouquinho.
Como Jesus, né, permitiu que ele fosse ferido, transpassasse o coração para que nós tivéssemos cura do nosso coração, né? Nosso coração machucado, do nosso coração ferido. Para que você hoje possa entregar você no coração chagado de Jesus. Nesse coração transpassado. Mas que você possa se lançar. Que você possa se imaginar dentro do coração de Jesus. Se você nunca fez essa experiência de você olhar para a cruz de Cristo e se imaginar dentro do coração de Jesus, que você possa hoje fazer essa moção de você olhar e se colocar dentro. Se colocar dentro do coração de Cristo. Aonde o amor e a misericórdia jorram. Aonde o coração misericordioso se encontra com o nosso coração miserável. Você possa fechar seus olhos neste momento. Você possa fechar seus olhos neste momento. Tá pegando? Tá pegando? Sai. Então tá cabendo. Mas você vai imaginando no seu coração. Você possa ir olhando, né? Olhe para o coração de Cristo. Olha para esse coração agora. Vai se colocando dentro das chagas do Senhor. Mas vai se imaginando aqui, você aqui mesmo. Vai colocando todas as tuas fraquezas, todas as tuas limitações, toda a sua solidão, todos os teus pensamentos. Mas é pedindo também um coração novo. É pedindo um coração novo para o Senhor agora neste momento. E vai imaginando agora sangue e água de Jesus sendo inundando você, sendo derramado sobre você. Se você quiser se aproximar e tocar nas chagas do Senhor e se imaginando debaixo das chagas, debaixo desse coração, aonde sangue e água jorra por mim e por você. Vai, Senhor Jesus, sobre a vida dela agora, Senhor Jesus. Que o teu sangue e água possa ser derramado na vida dela agora, Senhor Jesus. Que o Senhor possa unir com o coração dela agora, Senhor Jesus. Senhor Jesus, com o coração dela agora, neste momento, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus, o coração dela. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, sobre todo o coração dela, Jesus, que o Senhor conhece tudo, Jesus. Que ela possa entregando tudo aqui, Jesus, se lançando, Senhor Jesus. Vem, Jesus, vem tocando, Jesus, onde só o Senhor sabe. Toca, Senhor Jesus, onde só o Senhor conhece, Senhor Jesus. Cura, Jesus, onde só o Senhor conhece, Senhor Jesus.